Hoje é dia 8 de dezembro, a festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. É uma alegria podermos refletir o Evangelho de hoje, os textos da missa. Hoje é dia santo de guarda na igreja. Vamos ao Evangelho, então, que Deus preparou para nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ele estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo." Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: "Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim." Maria perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum?" O anjo respondeu: "O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível." Maria então disse: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Durante o tempo do Advento, a cor roxa vem nos recordar a espera pelo Senhor e o espírito desta espera, espírito de vigilância e conversão, preparando os caminhos para Ele. Hoje, no entanto, vamos abrir neste tempo uma janela. A cor roxa dá lugar à cor branca. O espírito sairá da expectativa para a contemplação de uma realidade surpreendente, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora, a concepção dela no ventre da mãe, sem o pecado original. Na verdade, esta festa, ela possui estreita ligação com o Natal, ou seja, com o nascimento humano de Jesus, o Filho de Deus. Para um evento magnífico como este, a entrada de Deus na história da humanidade, também algo surpreendente Deus haveria de preparar antes, o nascimento daquela que seria a mãe do Filho de Deus. Para salvar a humanidade de seus pecados, Jesus jamais poderia ter nenhum contato com o pecado. Sendo Deus e vivendo como homem, também seria santo nesta condição, como bem disse o Evangelho de hoje. Ora, sabemos pela doutrina cristã do pecado original que toda a humanidade se tornou herdeira do pecado. Quando pecou, perdendo o estado de graça em que vivia, nossos primeiros pais decaíram da condição imaculada, quer dizer, sem qualquer mancha de pecado que até então viviam. Quando isso se deu, a condição humana, o existir humano, passou a ter o pecado como também parte da sua condição. Isso significa que todo ser humano já nasce com a mancha do pecado, ou seja, não mais em estado de graça, apto a ver a Deus face a face, como os primeiros pais. A humanidade passa tal condição de uma geração para outra geração. Somente com a redenção que Cristo realizou por sua morte e ressurreição é que o ser humano pode ter novamente acesso ao estado de graça, a essa salvação que o Cristo mesmo nos mereceu. E isso se dá por meio do batismo, verdadeiro acesso aos méritos salvíficos que Jesus nos conquistou. A Igreja ensina que Maria obteve de modo antecipado tais méritos a fim de que Jesus pudesse nascer de alguém sem a mancha do pecado original.
E isso só foi possível porque Deus, que tudo pode fazer, como ouvimos no Evangelho, Ele realizou nela a maravilha de poder usufruir de modo antecipado dos méritos da obra de salvação do seu próprio Filho Jesus. Hoje, portanto, nós comemoramos a concepção de Maria, que desde o primeiro instante da sua existência, ou seja, ainda no ventre de sua mãe, foi preservada da condição pecadora da humanidade. Não foi mérito seu, mas de Cristo ter nascido assim. O que Maria fez foi corresponder depois, por uma vida santa, ao dom maravilhoso com que Deus a agraciou. Esta festa, meus irmãos e irmãs, revela que Maria é o primeiro fruto da redenção realizada por Jesus, como bem nos lembrará hoje o prefácio da missa. Ela é as primícias da Igreja, que é chamada a ser sua esposa, sem ruga e sem mancha, resplandecente de beleza. Ela se tornou, por sua concepção, por seu nascimento e por sua vida, modelo de santidade para todos nós. E por sua condição sem comparação com qualquer outra criatura, podemos reconhecer em Maria verdadeira advogada nossa, que intervém em favor do seu povo, uma vez que o que viveu, ela deseja também para todos nós, quer seja uma vida de íntima comunhão com Deus, razão por excelência do existir humano nesta vida, tão distante daqueles modelos que nos propõem privilégios mundanos. Maria nos ensina, como ouvimos no Evangelho de hoje, que a verdadeira grandeza está em servir. Ouviremos ela dizer e aprenderemos dela: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que alegria para nós a festa de hoje, que você possa participar da Santa Missa com muita fé e ser abençoado por Deus e receber as intercessões da Virgem Maria. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.